Shalom, shalom, people of God. Shalom, shalom, people of God. Aqui fala Alfino Paulo Mutuki, chamado no Ministério de Cristo e servindo ao Reino de Deus. Hoje estamos para compartilhar consigo a palavra de Deus. Estamos para compartilhar consigo a palavra de Deus. Amado, compartilhe esse vídeo. Subscreva no canal, nos ajude a expandir o reino de Deus. Que toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Hoje quero falar acerca de Abraão, aquele que teve a coragem de pegar no seu filho para ir o sacrificar para Deus. Eu acredito que muitos homens de Deus, eu acredito que vários homens de Deus, se eles estivessem no lugar de Abraão, eles fariam a mesma coisa. Se eles estivessem no lugar de Abraão, eles fariam a mesma coisa, que é pegar no seu filho para ir o sacrificar, Amado, se eu estivesse no lugar de Abraão, eu te confesso, eu não faria o que Abraão fez. Faria, claro, mas essa minha atitude de obediência teria precedência de certas atitudes. Existem atitudes que eu haverei de tomar antes de acatar aquilo que é a palavra de Deus. Repito, se eu estivesse no lugar de Abraão, eu tomaria atitudes antecedentes a esse ato de obediência. Por quê, irmão? Por quê? Porque sou casado e quando eu me casei, eu fui ter relações com uma mulher e esta mulher e a minha união com ela trouxe um produto, e esse produto final se chama filho. Esse produto final se chama filho. Irmão, eu quero dizer de que o filho não é somente teu, o filho é também daquela senhora, daquela mulher. Amada pastora, esse filho não é somente teu, é daquele homem também. Se Deus te aparecer para te pedir um filho em sacrifício, não vá o sacrificar de imediato. O teu marido, o teu cônjuge, o teu parceiro deve aceitar essa proposta. Por que ele deve aceitar? Porque o filho não é seu. O filho é vosso. Então, este menino, esta menina é produto de duas junções, homem e mulher. Homem não teria capacidade de fazer filho sozinho. Mulher não teria capacidade de fazer filho sozinho. Logo, os dois devem estar de acordo em sacrificar esse filho. Por quê? Porque o filho não é teu, o filho é vosso. Logo, por isso que eu disse, eu não tomaria aquela decisão não me precipitaria em sacrificar o meu filho. Primeiro, teria que convencer a minha esposa e depois haveria de o sacrificar. Porque o filho não é meu, o filho é nosso. O filho é nosso. Outra questão, se Deus te pedir o carro, só tem, por exemplo, vamos dar um exemplo só existe um carro na família. A família só tem um único carro. E Deus te aparecer a pedir este mesmo carro. Amado irmão, não leve o carro e ir sacrificar na igreja, ir sacrificar a Deus, não. Quando você casou, você disse, eu me caso com
a rúbrica de comunhão de bens. Você disse, eu me caso com a rúbrica de comunhão de bens. Logo, esse carro não é teu, esse carro é vosso. Se você quiser sacrificar esse carro para Deus na igreja, conversa-se primeiro a tua parceira, conversa primeiro ao teu parceiro. Se ele aceitar, vá sacrificar. Por quê? Porque você casou em comunhão de bens. Esse carro não é teu, esse carro é vosso. Esse carro é vosso. Ele deve aceitar, ela também deve aceitar. Se ele aceitar ou ela aceitar, aí sim você poderá sacrificar o teu carro que foi pedido por Deus. Essa é a minha observação para o estudo de hoje. Se Deus te pedir a tua casa, irmão, não se precipite em vendê-la, ir depositar o dinheiro nos pés dos apóstolos. Não faça isso. Consulta o teu parceiro, consulta a tua parceira, a ver se ele concorda ou não. Se ele discordar, não há nenhuma coisa a fazer aí. Por quê? Porque essa casa não é tua. Essa casa é vossa. Essa casa é vossa. Essa é a minha observação naquilo que se chama pedido que Deus deu a Abraão. A questão que podemos levantar é: por que Deus falou aquilo aqui? Por que Deus falou assim com Abraão? Por que Deus fez esse tipo de pedido a Abraão? O que eu posso especular aqui é: Deus sabia que Abraão não haveria ter entendimento para consultar a sua esposa, por isso é que Deus pediu. E ele sabia que Abraão seria um acelerado na obediência. Deus sabia que Abraão seria um acelerado na obediência e ele não teria a sabedoria, a precaução, o entendimento de consultar a esposa se ela concorda ou não. Por isso que Deus fez aquele tipo de pedido a Abraão. Por isso que Deus deu aquele tipo de pedido para Abraão. Amado, não seja precipitado, não seja nécio. Não seja nécio, vá consultar a tua esposa, vá consultar o teu esposo, se pode sacrificar esse carro ou não, porque esse bem não é teu, esse bem é vosso. Agora, se você tem um carro próprio, tua esposa tem um carro próprio, e Deus te pedir o carro, vá sacrificar. Por quê? Porque esse carro é somente teu, esse carro é somente teu e tudo mais. E Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra questão que eu gostaria de aqui falar não é de mudar de página, mudar de assunto. Quero aqui falar daquilo que está no livro de João 15, versículo 5. Antes de eu ler aqui a passagem de João 15, versículo 5, eu gostaria de dizer que, ou seja, queria dar uma mensagem introdutória, gostaria de dar uma mensagem introdutória. Amado irmão, todo versículo na Bíblia está inserido dentro de um certo contexto. Todo o versículo na Bíblia está inserido dentro de um certo contexto. O contexto de todo versículo na Bíblia está nos versículos anteriores a ele ou está nos versículos posteriores a ele. Existem certos versículos que trazem o contexto no próprio versículo. Existem versículos que trazem um contexto no próprio terreno do versículo. Mas eu acredito que a maioria, o contexto do versículo está nos versículos anteriores ou nos versículos posteriores. E outra coisa, irmão, contexto não é explicação. Eu não disse explicação, eu disse contexto. Explicação de versículos bíblicos. Podemos estar
estão dispersos, aquilo que se chama explicações, mas o contexto do versículo está nos versículos anteriores ou versículos posteriores, ou ainda mesmo no próprio versículo. Vamos a isso, vamos ler aqui o João 15, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A Bíblia diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amado irmão, o contexto desse versículo está no próprio versículo, está no versículo anterior. Vamos cá ler o versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, vou repetir, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Versículo 5 diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amado irmão, aqui está-se a falar de frutos. Muitos levam esse versículo, levam o versículo 15 e diz: nós sem Jesus não podemos fazer nada, nós sem Jesus não podemos fazer nada, e dá a entender ao povo de Deus de que sem Jesus não podemos respirar, dão a entender ao povo de que sem Jesus não podemos comer, dão a entender ao povo de que sem Jesus não podemos trabalhar. Não é isso, irmão, não é isso. Sem Jesus você pode trabalhar, sem Jesus você pode comer, sem Jesus você pode casar, você pode fazer N coisas sem Jesus. Existem muitas pessoas que não têm Jesus, mas estão a viver aí. Estão a viver aí. Então, a Bíblia quando diz sem mim nada podes fazer, não quer dizer que você não vai trabalhar sem Jesus. Está a dizer, você não vai dar frutos sem Jesus. É isso que a Bíblia diz. O contexto de sem mim não podes fazer nada é o contexto de frutos. Logo, você sem Jesus não pode dar frutos. Sem Jesus você não será abençoado. É isso que a Bíblia diz. Sem Jesus você não vai dar frutos. Existem muitas, mesmo Satanás não tem Deus, mas está aí, existe. Tem vida, Satanás. Tem vida Satanás. Não tem vida de Deus, mas não tem, está desprovido de Deus, mas existe, tem vida, Satanás. Respira, anda, voa, castiga as pessoas. Então, este versículo aqui, amado irmão, o trecho que diz: sem mim nada podes fazer, não quer dizer que você não vai trabalhar, mas sim quer dizer que você não vai dar frutos sem Jesus. Está a dizer que você não vai dar frutos sem Jesus. Espero que eu tenha alcançado as expectativas. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te prospere. Oremos pelo mundo, que a Covid-19 pare, seja estancada e desapareça desta terra, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, and God bless you in the name of Jesus. Shalom.